Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Afonso, aqui do canal Bruxa Curiosa, com mais uma tiragem e voltando, né, com aquele tema Códigos da Personalidade, que é que diabos é você? Quem diabos é você? Eu vou trazer o Mert Ramazan aqui, então vamos saber a personalidade dele, vamos ver o que o tarot vai falar, né? Quem ele é, como ele é, né? Qual é o gênio dele? Vamos saber um pouquinho. Não é criticando, não, enfim, mas para a gente entender ali como que decodificar, né, as camadas mais profundas da personalidade aí do nosso querido Mert Ramazan. Então vamos conhecer um pouquinho ele, vamos saber quem ele é. E se você quer uma leitura sua dessa forma, é só me chamar, ok? Gente, vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, ok? Deixar o seu comentário é muito importante. Quero agradecer a todas as pessoas que estão agregando, que eu estou conhecendo. Enfim, tá sendo muito bacana, trazendo sua experiência, fazendo leitura para vocês. Gente, tá sendo muito legal. E eu fico muito feliz porque se as pessoas não gostassem do meu trabalho, elas não me procurariam para fazer uma leitura. E de novo, quem gosta da forma que eu leio, está tudo bem. Quem não gosta, tá tudo bem também. Eu só não vou ser quem eu não sou, né? Eu vou ser a Renata, vou trazer a leitura. Eu vejo o tarô como uma arte, né? E é isso, minha gente. Não vou ser a Cassandra, não vou ser a Lisa Turquia, não vou ser, deixa eu ver aqui as pessoas que eu gosto, não vou ser Sara Saad, não vou ser o Bola Astral, não vou ser a Moniquinha, não vou ser essas pessoas. E eu gosto de ser quem eu sou. E se você gosta da minha leitura, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como eu falei, gente, a minha leitura não é para todo mundo, tá bom? Não é para todo mundo. E eu sei que você não é todo mundo, bora ficar aqui. Então, para você, vamos trazer a energia aqui do nosso querido Mert Ramazan, é isso? Vamos ver aqui. A primeira pergunta, gente, bora lá. A primeira pergunta é: aqui, o que impulsiona, vamos saber da cabeça dele, né? O código da mente. Vamos ver o que impulsiona a sua decisão e pensamentos. Qual é o algoritmo central da sua mente? Vamos ver aqui como que é a cabeça aqui do match. Vamos lá, o que impulsiona, né, as decisões dele. Vamos ver como que é a cabecinha desse tio aqui, com todo respeito. Carta da lua, confusa, gente. A lua, ela fala de confusão, a lua, ela fala de incerteza. A lua, ele também se deixa se levar, né? A lua, ela se deixa ser guiada pelo redor, tá? Aqui também tem isso, ele se deixa se influenciar pelo que os outros estão falando, pelas coisas que estão acontecendo, e ele não tem muita clareza, por isso, porque ele não tem firmeza, no que ele quer, né? Ele tem medo, então ele pode, ali na cabeça dele, traz muito medo, traz muita insegurança. Então, é como se fosse aqui bipolar, no sentido assim, ele pensa, ele tá aí numa linha, eu vou fazer uma tiragem com a Renata. Não, eu vou fazer tiragem com o vizinho. Então, ele não sabe muito bem, porque ele não se encontrou. A lua ainda precisa deixar as coisas acontecer,
né? Precisa experimentar coisas. Então ele é muito indeciso, a cabeça dele é confusa, né? Ele precisa muito ainda de orientação para que ele possa seguir. Ele não bota fé nele. Por mais que a carta da lua sempre fala de uma intuição, né? É como se, será que é isso mesmo que eu tô pensando? Ou é imaginação? Não, não, não. Então aí ele vai, é aí que ele vai, Maria vai com as outras, tá? Vamos ver o fundo do deck aqui. Não me matem! A carta do carro. E ó que engraçado. Aqui com a carta do carro, eu vejo que ele pode ser muito ansioso, né? Querer fazer as coisas ao mesmo tempo e não conseguir olhar, né? Ele só olha para, ele vai que vai que vai, só que ele não olha do lado, ele não olha atrás, ele não tem essa percepção, ele não tem esse faro de ver o que está acontecendo. E a carta do carro, ele é bem isso. A gente pode nunca ter passado pelo aquele lugar, mas a gente tem uma noção. Então, vamos dizer que a cabecinha dele é sem noção. Ele vai que vai e não mede as consequências, tá? É nesse sentido. Deixa eu ver com o baralho cigano aqui sobre a cabeça dele, sobre a mente do Mehmet Ramazan. Que eu esqueci de falar aqui, que nesse momento posso entender o significado das cartas com muita verdade, com muito discernimento. Que a bruxa que habita em mim se conecta com a bruxa que habita em você, que assim seja. Que assim se faça. Vamos ver aqui, deixa eu cortar. Vamos ver. Carta do homem. Carta do anel. Aqui a gente falou da carta do carro, da ansiedade de ir, mas a lua num sentido dele ter medo e insegurança, né? Então na cabeça dele aqui, a carta do homem com o anel, ele pode ter esse medo, essa insegurança, até de ter uma fidelidade, de ser fiel. Primeiro, de ser fiel com ele mesmo, de confiar nele, confiar no próprio taco, de confiar no desenvolvimento dele. Se ele não confia no desenvolvimento dele, como que o outro vai confiar? Porque tudo é um espelho, né? Então, aqui ele saber trabalhar as dificuldades dele, as dificuldades de saber se movimentar, de fazer as coisas que ele gosta e não de fazer em prol de uma situação. Deixa eu ver mais uma aqui. Carta da torre. E a torre aqui no sentido de que ele precisa, a carta da torre, que ele precisa não, que ele tenta se estruturar, né? A gente tem um movimento, tem um eixo. Ele tenta se estruturar, né? De olhar as coisas por um outro ângulo, por uma outra ótica, né? Então a cabeça aqui, de uma certa forma, por mais que ela fique confusa, a cabeça dela pede, por conta da intuição, pede uma organização, né? Pede ser mais racional, né? E perceber entre o útil e o agradável, no que ele gosta, de fazer as coisas que ele gosta, e se ele não sabe ainda, experimentar coisas, né? E ter firmeza naquilo que ele tá fazendo, naquilo que ele tá falando. É isso. Vamos ver aqui. A segunda carta. Vamos lá. As cargas e responsabilidades. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. As cargas e responsabilidades que Mehmet carrega. Quais são os programas ocultos que ele pensa?
E tem muita coisa oculta na mente dele, né? Por conta da lua. Ai, eu cortei de novo, não precisava. Vamos ver o que tá oculto. Olha só, a carta da estrela. O que tá oculto de ser transparente. Dele ser quem ele é. Dele deixar as coisas acontecer. Então, aqui eu vejo dele ser mais transparente com ele mesmo, dele ser mais conectado, dele ter fé, né? Botar fé nele, botar fé no taco dele. E aqui, o que tá oculto, a carta da estrela é sonho de realização. Então, que ele ainda quer, ele ainda deseja realizar algo. Deixa eu ver o fundo do deck. E ele deseja realizar algo, gente, até com a questão amorosa, de relacionamento, né? De ter uma imperatriz, de ter uma família, né? Mas ele é muito manipulado, né? A mente dele, as atitudes dele, na verdade, ele é muito influenciado pelas pessoas que estão em volta. Mas aqui o sonho dele é dele ter uma família, dele ter uma pessoa bacana, tá? Vamos ver mais aqui com o baralho cigano. Vamos ver com o baralho cigano sobre Mete Ramazan. O que está oculto. Carta da criança. Aqui a carta da criança é literalmente que eu vejo que imaturo, tá, gente? Me perdoe. Não me matem. Não me matem. A criança aqui, ela tem tudo para crescer, ela tem tudo para desenvolver, mas ela não tem uma maturidade para fazer aquilo acontecer. Ela é muito dependente. Então, o que está oculto, que ele esconde essa independência aqui. Por isso que às vezes ele não dá conta de uma imperatriz, né? E ele também, gente, essa questão, a criança e os peixes que eu tô falando de oculto, às vezes ele também, ele não tem muito controle aí com a questão financeira, pode ser que ele gaste bastante, né? É como se ele perdesse a oportunidade, não investisse aonde tinha que investir o dinheiro dele. Ah, mas ele é rico. Sim, mas ele pode ser, a palavra que vem aqui, supérfluo. É isso, produção? Vamos lá. Vamos ver aqui o código do coração. A essência mais pura do seu ser. Qual é o núcleo de verdade? O que seu coração fala? Vamos ver aqui o que o coração do Mert fala. O que o coração do Mert Ramazan fala. Caiu, mas não caiu virada. Eu sempre aceito quando tá virada. Vamos lá. O que o seu coração fala? Aventureiro. Gente, o louco, ele é aventureiro. O coração dele fala dele ser impulsivo, dele experimentar, dele se apaixonar, mas ele não se apegar. Então, o próprio coração dele fala, ó, não se apega ali a sentimento, seja aqui parcial, seja racional, equilibra aqui as suas emoções, tá? É isso que o coração, de uma certa forma, fala para ele, tá? Agora vamos ver o que bloqueia o coração dele. Vamos ver o que vem bloquear. Ah, esqueci de tirar o baralho cigano. Vamos ver o coração dele. O coração dele tá aventureiro,
tá um pouquinho mais, tenta se equilibrar, pôr na balança, né? Até porque o coração também fala, ó, se você machucar o coração de alguém, você tá lascado, neguinho, tá lascado. Vamos ver. Aqui, olha que interessante, a carta do caixão. É como se o coração dele, gente, não quisesse ter essa questão do sentir, do sentimento, da profundidade, né? Então é como se ele se anulasse também. Mas a carta da cegonha fala de novidades. A sensação que eu tenho aqui no jogo é que o coração dele fala mesmo. Vai se aventurar, não se amarre em ninguém não. Eu não quero sofrer. Vamos ver aqui. É isso que a essência fala, né? Fala de finalizar sentimentos. Então, dentro do coração dele, o coração fala, finaliza sentimento e começa um novo ciclo. Deixa o novo vir. Vamos ver aqui o código do bloqueio. Eu já falei o que bloqueou o coração dele, né? E o que impede a livre expressão da sua essência. Qual é o vírus que impede essa conexão, né? De deixar solto, de ser quem é. A carta do mago aqui. O que impede a carta do mago de que o mago ele tem várias opções, né? A mesa dele aqui tá farta. Então o que impede é querer ter tudo ao mesmo tempo e não fazer uma coisa bem feita. É não se dedicar, não olhar o que já tem e que não precisa buscar fora, né? Ele não olha, ele sempre quer mais. A sensação que eu tenho é uma pessoa impulsiva, até impulsiva, gente, ele não controla. Até a questão do dinheiro, ele pode ser rico, mas ele poderia ali fazer uns investimentos, essa sensação que eu tenho, né? E ele sempre é uma pessoa também que pode ali ser gastadeira, comprar coisas desnecessárias, tá? Vigia, varão, vigia. Lá vem o eremita com a lanterninha pedindo sabedoria, né? Pedindo sabedoria para ele, pedindo para que ele olhe, observe as coisas que ele já tem. Tá vendo? Que aqui, ó, o mago tá aqui e o eremita tá de costas, porque na verdade o eremita tinha que olhar aqui as ferramentas que ele já tem, as coisas que ele já possui. E aí ele não dá conta, ele só obtém, 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 e daqui a pouco deixa ali de escanteio e não sabe as coisas que ele já possui, né? A riqueza que já possui. Vamos ver aqui. Então, o vírus que impede ele é esse, né? É a ganância de não olhar o que ele já tem, de não se reciclar. E a carta dos pássaros. O pássaro fala de alvoroço. Então, ele pode também ser uma pessoa mais agitada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa muito impulsiva, que faz as coisas no calor da emoção, né? Que tá ali baseado na fofoca também, né? Que sempre tá na boca do povo. Ó, a carta, a comunicação. Aqui a carta é como se ele dá a oportunidade para deixar a vida dele exposta, né?
É esse sentido também que eu vejo aqui. Falei do coração, vamos lá para a espinha. O que mantém firme e te sustenta? Quais são os pilares? Esse eu acho importante, né? Quais são os pilares que sustenta Marte? Quais são os pilares que sustentam Marte? Olha só, a transformação. A carta da morte fala de cortar o mal pela raiz. Então, o que sustenta é que tudo que ele faz, essa ansiedade toda, essa situação toda, uma hora ele vai ter que transformar isso, né? Então, ele sempre tá cortando. Só que o corte, a gente tem que tomar cuidado, porque depende do que a gente está cortando, a gente não corta o mal pela raiz. A gente corta ali superficial. E a raiz é muito profunda. E é isso que ele precisa olhar, a profundidade das coisas, né? Então, o que sustenta ele é que quando ele percebe que não cortou o mal pela raiz. De um lado é bom que ele não cortou as raízes, mas ter corte com muita frequência não é bacana, né? Que daqui a pouco vai perdendo sua força. E a roda da fortuna. Gente, a roda da fortuna, de novo, mostrando o quanto ele é muito instável, né? Então, ele não tem segurança. Então, aqui o Matt, não estou falando do profissional, não estou falando dele como ator, eu estou falando dele como na vida, né? Então, ele é muito inseguro, ele passa a insegurança, mas é porque ele é inseguro com ele. Então, ele precisa ter uma firmeza, né? Ele precisa se estruturar. Às vezes é importante dar um passo para trás, ver as cacas que tá fazendo, né? E trabalhar nessa estrutura, porque tem coisas, a roda da fortuna, eu sempre falo, por mais que a instabilidade é uma palavra próspera, fortuna. Então, se é fortuna, as coisas vão crescer, as coisas vão desenvolver. Então, ele precisa dar um passo para trás para que as coisas possam acontecer. Vamos ver aqui com o baralho cigano. Esses são os pilares, né? De entender a transformação, de dar um passo para trás, de entender qual é o corte que ele tá fazendo. Porque às vezes ele faz corte desnecessário. Então, para ele é superficial. Ele não tá cortando, mas para o outro cortou profundo, né? Então, depende do que ele tá cortando, ele tá amputando, que aí é dificultoso. Uma coisa é a gente aparar, né? Dar aquela aparadinha, igual o cabelo, dá a paradinha para ele crescer forte. Aqui ele amputa certas coisas, e amputou, gente. É complicado. Se você tá gostando aqui da minha tiragem, tá se conectando, tá entendendo o que eu estou falando, então dê aquele joinha. A carta da estrela. E é isso. Outra coisa importante, né? O que sustenta, qual é o pilar dele? A estrela, ela fala de ancestralidade, né? Fala de uma conexão com o divino. Então, o que sustenta, o que tira ele do sufoco e o que protege ele é o divino, dentro das crenças dele, do que ele pratica, do que ele faz, né? Mas aqui é o outro que tem um anjo da guarda ali, porreta, né? Vamos lá, vigia, varão, vigia. Beijinho pra você, Regina. Vamos ver aqui. Código da função, chão. Vamos ver a base sólida que sustenta toda a sua existência. Quais são os códigos da raiz,
da sua formação, o profundo, né? Lá o profundão. Vamos ver. Qual é a essência da sua raiz? Eita, o diabão. É o estar preso, né? Então a essência, gente, por isso que traz uma perturbação, dele estar acorrentado, a pressão, as situações. Mas assim, o diabo sempre fala aonde você tá preso, aonde você tá ali, na farsa, na mentira, né? Porque você se colocou lá, né? Então, aqui é como se ele também mostrasse uma situação que ele não é, né? Então, ele também é. Como que eu vou falar isso sem ser sacrificada? Aqui, a palavra que vem forte para mim é a mentira. Ele precisa saber falar a verdade. Primeiro, a verdade para ele mesmo, porque ele acredita na própria mentira que ele inventa. Vamos lá, se você não tá gostando da minha leitura, não tá entendendo, está confuso, pode parar aqui no meio do caminho. Bora. Vamos ver aqui. Carta do Jardim. Ele precisa de gente, né? Aqui ele precisa... Eu e a música, né, gente? Tem uma música do Vanderly que ele sempre fala. Eu preciso cuidar do meu jardim, eu preciso cuidar de mim. Então ele tem que aprender a cuidar dele. Ele aqui, até a carta da lua que a gente abriu, a palavra que vem para mim vem traumas. Então ele é muito inseguro, né? Então se ele é inseguro, se ele não tem certeza, porque ele não teve uma proteção, ele não teve base de alguma coisa, tá? Não sei aí questões familiares, mas faltou uma base, né? Faltou algo sólido. Então por isso que tem uma instabilidade, tem uma insegurança, ele é muito vulnerável, né? Se deixa cair em conversinha, em lorota, e aí amputa a raiz, né? Ele corta, ele tira a potência de algo, tá? Vamos ver mais. Como as forças externas e como as forças externas atuam ou não são percebidas. Vamos ver como as forças externas atuam na vida dele. Não precisava aqui cortar. É como eu falei, a carta da papisa também fala de muita energia. Então, aqui como as forças externas reagem, né? Em cima dele, ele fica muito passivo, né? Ele fica muito parado, ele não consegue ter uma atitude. Então, a atitude dele, gente, é engraçado. Aqui eu tô vendo a papisa, ele começa a ter força quando ele traz a sabedoria. Ele é muito influenciado. Então, que ele tenha a influência de livros, de coisas que vão trazer uma estrutura, que vão ter um conhecimento e que ele vai poder formar ali a sua opinião própria. Profundo esse aqui, tá? Mas o Match também é outro que a gente precisa, bora, colocar e emanar energias boas, né? Porque é uma pessoa ali muito confusa. O mental dele é
perturbadinho. Então as pessoas podem, de uma certa forma, ali pegar ele nesse sentido, por conta de ser uma pessoa muito vulnerável. É isso, gente. Aqui para finalizar, vamos ver o que o oráculo da Rosa fala de tudo que eu falei para o mate. Deixe o seu joinha é importante. Curando feridas. É um rapaz que precisa curar a ferida, por isso, gente, a gente só maltrata uma pessoa ou faz coisas que não são legais, não aqui inconsciente, eu não acho que é de propósito, tá? Mas porque teve alguma coisa, ele foi ferido. Aqui, ó, influência do passado saiu. Final feliz. Mas ele sempre vai ficar preocupado quando dá tudo certo, lembrando, trazendo. A lua, ela sempre volta a um passado. A lua, ela sempre volta às coisas escuras, às coisas erradas. Então faz ele também se sentir muito culpado por isso. Fala a tua verdade. Aqui essa fala a tua verdade, ele fala coisas que às vezes não é concretas, por isso que saiu benção disfarçada, né? Então, aqui o mental é uma pessoa, é um homem que precisa ali de um acompanhamento, de uma psicanálise, né? Ali de um psiquiatra, mas um psiquiatra não, uma terapia, porque ele precisa aqui de uma orientação para saber lidar com as coisas do passado, para não passar reto, mas olhar para elas e saber o que ele faz com essa informação e para que ele possa se desenvolver ali em todas as áreas, tá? É isso, gostou? Fala para mim como foi a leitura. Gratidão, até o próximo vídeo.